Tem dias em que a gente acorda, levanta, toma café, trabalha, volta para casa, assiste alguma coisa, dorme e sente que só isso não basta. É como se tudo estivesse no lugar certo, mas ainda assim faltasse alguma coisa que você não consegue nomear. E aí vem aquela pergunta maldita sussurrando no fundo da cabeça: pra que tudo isso? Esse é o vazio existencial dando as caras. Não é tristeza, não é depressão nem tédio comum. É uma sensação mais profunda, como se você estivesse desconectado da própria vida, vivendo no piloto automático e nada do que faz tivesse real significado. É quando a rotina não preenche, os planos não empolgam e até as coisas boas perdem o sabor. Esse vazio costuma aparecer justamente quando paramos para pensar. Às vezes, depois de conquistar o que queríamos, depois de uma perda ou até do nada numa terça-feira à tarde. Ele não chega com um aviso. Ele simplesmente escancara o fato de que a vida sozinha não traz sentido pronto para ninguém. E é aí que muita gente trava. Porque vivemos numa cultura que detesta o silêncio, que distrai o tempo todo e que te diz para ser feliz o tempo todo. Quando o vazio chega, a maioria tenta se anestesiar com qualquer coisa. Redes sociais, séries, compras, sexo, bebida, metas vazias. Tudo para não encarar esse silêncio interior que grita. Mas o vazio não é o vilão. Ele é o sinal, ele aponta que algo precisa ser olhado. Ele não é a queda, é o espelho. O vazio existencial não é uma falha, não é defeito. Ele é parte da nossa consciência. É como se fosse o eco da liberdade que a gente carrega. Uma liberdade que assusta porque nos obriga a criar sentido onde não existe um manual. Na psicologia, o existencialismo mostra que esse vazio aparece quando há um desalinhamento entre quem a gente é de verdade e o papel que estamos interpretando no mundo. Carl Jung falava sobre isso quando citava o self e a persona. A persona ela é a máscara que a gente usa no trabalho, com a família, nas redes sociais, mas o self é quem a gente realmente é, debaixo de todas essas camadas. Quando essa distância fica grande demais, surge o vazio. Já Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e criador da logoterapia, dizia que o ser humano não sofre por causa do sofrimento em si, mas por não encontrar um significado dentro dele. Ou seja, o problema não é o que acontece fora, mas o que falta dentro. Na filosofia, esse sentimento também é velho conhecido. Sartre dizia que estamos condenados à liberdade, ou seja, sem um Deus, sem um destino escrito, somos nós que temos que escolher o sentido da vida. E isso, claro, pesa, porque se tudo depende de nós e a gente não sabe o que fazer, bate o desespero. Nietzsche foi mais longe, declarou a morte de Deus não como um ataque religioso, mas como o anúncio de que os valores absolutos estavam ruindo. Com isso sobra um abismo, e o que nos resta é dançar sobre ele. Esse vazio, no fundo, é o espaço onde o sentido pode ser construído. Mas muita gente tenta tapar esse buraco com distrações, performances, auto-engano, quando na verdade o primeiro passo para sair dele é entrar nele. A primeira coisa que precisamos entender é que o vazio existencial não é algo que você resolve só com força de vontade, nem se enche de atividades frenéticas para esquecer. Ele precisa ser vivido, sentido e atravessado. É como um túnel escuro, você não pode pular para o outro lado sem caminhar por ele. A boa notícia é que esse túnel, apesar do medo e da solidão, é também o lugar da transformação. Uma das chaves para atravessar esse vazio está em aceitar a incerteza e a falta de sentido imediato. Não se trata de engolir um senso pré-fabricado, mas de criar, aos poucos, seus próprios significados. E isso exige coragem. A coragem de se olhar no espelho sem fugir, de encarar perguntas difíceis como quem eu realmente sou e o que quero de verdade. Na psicologia, a prática da atenção plena, mindfulness, ajuda a manter o foco no presente, sem se perder em pensamentos catastróficos ou na ansiedade do futuro. É um convite para estar com o vazio, sem julgamento, abrindo espaço para que ele revele o que está oculto. Outra estratégia poderosa é encontrar um propósito que faça sentido para você, e isso pode ser uma paixão, uma causa, um projeto ou até pequenos atos de gentileza. Como disse Frankl, quem tem um porquê para viver suporta quase qualquer como. E vale lembrar, você não precisa passar por isso sozinho. Buscar ajuda profissional, conversar com pessoas que possam escutar sem julgar, faz toda a diferença para não se afogar nesse mar. Por fim, saiba que o vazio pode ser também o terreno fértil onde nasce a autenticidade. É o momento em que você deixa de viver a vida que esperam de você e começa a viver a sua. Lidar com o vazio existencial no dia a dia pode parecer um desafio enorme, mas pequenos passos fazem uma grande diferença.
Uma prática que ajuda muito é o registro diário. Escrever, mesmo que só por alguns minutos, como você se sente, quais pensamentos aparecem e até as pequenas coisas que chamaram sua atenção. Essa conexão consigo mesmo traz clareza e reduz a sensação de estar perdido. Outra ferramenta poderosa é o encontro com a natureza. Estar ao ar livre, observar o céu, as árvores, sentir o vento pode parecer simples, mas é um lembrete do ciclo da vida, do fluxo natural das coisas. É um convite para sentir que fazemos parte de algo maior. No campo da filosofia, a ideia do amor fati, de Nietzsche, amar o destino, ensina a aceitar a vida como ela é, incluindo suas dificuldades e incertezas. Isso não significa conformismo, mas sim abraçar a realidade com coragem e gratidão. Além disso, desenvolver relações autênticas é essencial. Compartilhar suas dúvidas e sentimentos com pessoas de confiança cria conexões reais que fortalecem e ajudam a sair do isolamento do vazio. E, claro, o autocuidado não pode faltar. Dormir bem, alimentar-se com atenção, mexer o corpo, cuidar da mente. O vazio não desaparece só com força de vontade, mas um corpo e mente cuidados dão suporte para a jornada interior. O mais importante é entender que o vazio não é um problema a ser consertado rapidamente, mas uma parte da nossa existência que, quando acolhida, pode abrir portas para uma vida mais profunda, autêntica e cheia de sentido. O vazio existencial, apesar de sua natureza desconfortável, pode se tornar uma poderosa fonte de criatividade e autoconhecimento. Grandes artistas, filósofos e pensadores perceberam que os momentos em que o sentido parece escapar são, na verdade, os mais férteis para novas ideias e transformações. Quando você permite sentir o vazio sem fugir, abre espaço para a invenção de novos sentidos. É como um campo em branco esperando pelas suas cores, seus traços, suas palavras. Esse vazio é um convite para criar uma narrativa própria, sem copiar modelos prontos ou seguir roteiros impostos. Pense em escritores que mergulham em crises existenciais e dali extraem obras-primas, ou em cientistas que questionaram tudo e revolucionaram o mundo. Esse movimento interno gera perguntas, provoca inquietações e desperta o desejo de mudança. No cotidiano, transformar o vazio em força criativa pode ser tão simples quanto transformar o tédio em curiosidade, o medo em questionamento, a solidão em diálogo interno. Um desenho, uma música, um texto, um projeto novo, tudo isso nasce da coragem de habitar o vazio e não fugir dele. Assim, o vazio deixa de ser um abismo para ser uma janela, uma porta aberta para o que ainda está por vir, para o que você ainda pode construir. Nada conecta tanto quanto histórias reais. Pessoas que, em momentos de profundo vazio, encontraram caminhos para transformar a dor em força e sentido. Um exemplo clássico é o próprio Viktor Frankl, que viveu o horror dos campos de concentração e, mesmo ali, percebeu que o sentido é uma escolha interna, um porquê que pode resistir a qualquer sofrimento. Sua experiência nos ensina que o vazio pode ser enfrentado até nas condições mais extremas. Outro caso é o do artista David Bowie, que falou abertamente sobre seus momentos de crise e sensação de vazio, usando essa angústia para criar obras que desafiaram convenções e abriram novas formas de expressão. Também podemos pensar em pessoas comuns que perderam empregos, passaram por rupturas afetivas ou crises existenciais profundas, mas que encontraram nas pequenas mudanças, um hobby novo, um grupo de apoio, a prática da meditação, uma forma de dar sentido à vida novamente. Essas histórias têm algo em comum: a coragem de enfrentar o vazio sem fugir, a paciência para se reconstruir passo a passo e a sabedoria de entender que a vida é feita de ciclos, momentos de plenitude e momentos de ausência de sentido e que ambos são essenciais. Se você está passando por isso, lembre-se que não está sozinho. Essas jornadas mostram que o vazio pode ser um portal, um convite para se reinventar, para descobrir quem você é, além das aparências e expectativas. Depois de atravessar o vazio, de sentir o desconforto, a solidão e o questionamento, chega a hora de construir algo novo, um sentido que seja autêntico, pessoal e dinâmico. Construir sentido não é uma tarefa estática nem uma fórmula pronta, é um processo contínuo de criação, adaptação e reinvenção. Isso significa que seus valores, paixões e objetivos podem e devem mudar conforme você cresce e descobre mais sobre si mesmo e o mundo. Uma forma prática de começar é definir pequenos propósitos diários, aquelas metas que, embora simples, trazem significado e alinham você com quem quer ser. Pode ser ajudar alguém, aprender algo novo, criar algo que expresse seu mundo interior.
O filósofo Albert Camus falou sobre o mito de Sísifo, condenado a empurrar uma pedra-montanha acima eternamente. Para Camus, encontrar sentido é imaginar Sísifo feliz, aceitando sua condição e encontrando alegria no esforço em si. Essa aceitação ativa é um convite para viver com consciência, mesmo quando a vida parece absurda. Além disso, cultivar o autoquestionamento e a curiosidade mantém a chama do sentido acesa. Perguntar-se o que me faz sentir vivo hoje, ou que novos caminhos posso explorar, ajuda a manter o movimento, a evitar a estagnação. Lembre-se, o vazio existencial não desaparece completamente, ele é parte da condição humana. Mas agora, com ferramentas, consciência e coragem, ele pode ser um espaço fértil para a criação, para o encontro consigo mesmo, para a liberdade. Essa é a sua jornada, um recomeço sempre aberto, sempre em construção.